Vamos passar para o nosso próximo tema, que é o processo de cassação da deputada federal licenciada Carla Zambelli. Esse processo de cassação pode ser votado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados depois do recesso parlamentar na próxima semana. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, já protocolou um pedido formal para que a deputada tenha um mandato cassado ali de forma imediata. Lembrando, para quem nos acompanha, a Zambelli foi presa nessa terça-feira em Roma, na Itália, em cumprimento a uma ordem ali do Supremo Tribunal Federal que já havia determinado a sua prisão preventiva e a extradição após a condenação definitiva a 10 anos de prisão por envolvimento ali em um esquema de ataque ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Lu, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou ali em uma postagem no X que tomou conhecimento da prisão pela imprensa e que já constou ali o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, sobre esse caso, e ele disse que vai aguardar as manifestações oficiais do ministro da Justiça e do governo italiano. Lu, aí eu te pergunto, tem alguém ainda aí em Brasília que quer salvar a Zambelli? Como que está o clima aí na capital federal para, de fato, se essa cassação vai ocorrer? Deve seguir o que já foi feito ali com outros deputados, como o Brazão, mas deve ser um ritmo ali um pouco mais com facilidade? Olha, Letícia, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, porque a condenação de Zambelli e todo esse processo de perda do mandato dela é diferente de outros deputados que foram retirados, destituídos do cargo, porque Zambelli foi condenada e existe ali um artigo na Constituição Federal que trata justamente sobre parlamentares condenados criminalmente, diz que essa prisão pode ser efetuada, que eles podem perder o mandato, mas claro, com decisão, após decisão da Câmara dos Deputados. Então, a gente tem um caso excepcional, não um caso que a perda do mandato ela começou no Conselho de Ética, por exemplo. Então, não, esse processo foi direto para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas o que a gente tem é a bancada do PL firme ali na defesa de Carla Zambelli durante todo esse processo que envolveu a saída dela do Brasil, passando pelos Estados Unidos, chegando na Itália, e ontem o líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante, emitiu mais uma nota oficial falando justamente isso. Eu até separei uns trechos aqui para a gente falar. Sóstenes, então, manifestou total solidariedade a Carla Zambelli, que é do mesmo partido, né, do PL, afirmou que ela não fugiu, que a ida dela para a Itália foi consequência direta de um país que tem negado a seus representantes eleitos o direito à liberdade, ao contraditório e à legítima defesa. A gente lembra que Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal depois de todo um processo que foi seguido ali na corte. Ela teve oportunidade de defesa, ela teve recursos julgados também e rejeitados pelos ministros. Então, todo esse processo foi seguido na Suprema Corte. E Sóstenes também cita nessa nota de defesa de Carla Zambelli estado de exceção camuflado, fala que deputados são silenciados. Ele, inclusive, conclamou as bancadas e os líderes da Câmara a reagirem, falando que hoje é Carla Zambelli, mas que amanhã pode ser qualquer outro parlamentar que pode sofrer esse ato de silenciamento, como ele mesmo fala, né? Então, a gente tem esse cenário, a gente não consegue falar que melhor dizendo, a avaliação é que, apesar dessa defesa de Sóstenes Cavalcante, a defesa pública a Carla Zambelli, nem mesmo dentro da bancada do PL há consenso sobre o mandato dela, se o mandato dela deve ser salvo ou não. A gente, claro, precisa esperar por essa votação. A votação na Comissão de Constituição e Justiça, ela passa ali por um número menor de quórum, né? Mas depois esse processo vai para o plenário, que ali tem os 513 deputados que devem decidir sobre esse mandato de Carla Zambelli, se ela deve continuar no mandato ou não. Isso, claro, vai passar por votação, Letícia. E a gente preparou uma arte para te explicar o que vai acontecer com a Carla Zambelli agora. Quais que são esses próximos passos? Ela foi presa ontem em Roma, né? E aí ela vai permanecer detida e vai poder ali cumprir prisão domiciliar. Vai depender ali o que as autoridades italianas vão decidir ali nessas próximas horas, nesses próximos dias. Se ela vai poder cumprir prisão domiciliar ou se ela vai poder ser libertada. E, Lu, muito tem se falado sobre a questão da extradição
extradição ali da Zambelli, né? No vídeo, ela chegou a ser divulgado um vídeo que ela tinha gravado horas antes de ser detida ali pela polícia italiana, falando que ela queria cumprir essa pena ali na Itália, porque ela acreditava ali na justiça, e a gente sabe que processo de extradição, ela tem uma cidadania italiana, são processos demorados, né? Não necessariamente vai ser algo que vai ser resolvido ali com uma certa agilidade, né? Exatamente, não tem nenhuma confirmação ainda de que ela vai cumprir essa pena na Itália, de que ela vai poder ficar na Itália para cumprir essa pena, apesar de ter essa cidadania, né? Fato é que o Supremo Tribunal Federal determinou esse processo de extradição antes mesmo de Zambelli ser encontrada onde estava, no apartamento que estava morando na Itália. Esse processo foi para o Ministério da Justiça, que é quem conduz extradição, foi também para as autoridades italianas, porque precisa haver essa cooperação, e a gente tem que esperar como que esse processo vai desenrolar até agora, justamente porque não é uma ação rápida, uma ação muito fácil, é uma ação delicada que precisa ser feita com bastante tempo, com bastante detalhe na análise de cada caso, mas existe sim esse pedido de extradição para que Zambelli cumpra a pena a qual foi condenada pelo STF aqui no Brasil. Vão ser levados vários contextos ali, várias questões vão ser levadas em consideração. A cidadania dela, a questão política, resta saber se a questão da primeira-ministra italiana vai querer realmente interferir nesse caso ali da Zambelli, se ela vai querer realmente sofrer esse desgaste. Eu acredito que não, mas vamos ver o que vai acontecer. A Luciane até falou bastante ali da questão da bancada do PL, emitir notas, defendendo ali a Zambelli, mas como a Lu mesmo falou, é dividido, é rachado, inclusive ali dentro do próprio PL, quem que vai salvar a Zambelli, até que ponto que vai essa defesa ali da parlamentar. Lembrando, sempre importante a gente lembrar, o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive já culpou a Zambelli por perder a eleição em 2028 por conta daquele episódio. Não tem nada a ver com esse caso do qual ela foi condenada, mas foi um caso ali que foi poucos dias antes da eleição, que a Zambelli saiu correndo com uma arma ali, foi um vídeo que viralizou nas redes sociais, e o ex-presidente Jair Bolsonaro culpou a sua derrota a ela por conta desse episódio. Então, a gente vê ali que nem a família Bolsonaro não tem um consenso ali do PL de uma defesa incisiva em relação a ela. Vamos acompanhar aqui o que vai acontecer nesses próximos dias.